Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Trouxemos hoje da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. E diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, também pouco ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ceifará é o mesmo que colherá, não é? E Paulo nos adverte que o que colheremos é o que plantarmos, não é? E é uma mensagem que nos leva a avaliar o nosso modo de ser, como pensamos e como agimos no contato diário uns com os outros. Porque, segundo a lei divina, como tratamos os outros, seremos tratados. Como medirmos, seremos medidos, como Jesus mesmo disse, não é? Então, hoje trouxemos para a nossa reflexão: em tempos de necessidade, plante uma semente, não é? Todo aquele que planta, que semeia, pensa em colher seus frutos futuramente, não é? Com alegria e com abundância. Porque Deus ama quem doa com alegria. Doarmos aquilo que tivermos de melhor dentro de nós. E vamos entender esse doar logo. Daqui a pouco já explicamos, não é? Muitas vezes não estamos crescendo como gostaríamos. Será que estamos semeando adequadamente? Né? Uma reflexão que necessitamos fazer sobre nós mesmos. Será que estamos vivendo somente centrados em nós mesmos? Necessário mudarmos o nosso foco e começarmos a abrir os nossos olhos para outros horizontes e enxergar as novas oportunidades que estão se apresentando a nós. Ou, provavelmente, continuaremos deprimidos, emocionalmente, financeiramente, socialmente e espiritualmente. Em toda a Bíblia, encontramos o princípio de semear e colher. Né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará, como nos diz Paulo lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Da mesma forma que um camponês procura semear para obter o quê? Uma boa colheita, não é? Nós também necessitamos plantar boas sementes. Aonde estivermos, no nosso trabalho, socialmente, enfim, na nossa família, não é? E todos os lugares, nos nossos negócios, relações pessoais, enfim, não é? Se quisermos colher o quê? A felicidade, porque a nossa felicidade nós partilhamos com todos os outros. E os outros ajudam a compor a nossa própria felicidade, porque não vivemos sozinhos, né? Vivemos acompanhados em sociedade. Então, procuremos semear sementes de felicidade, fazendo os outros felizes, procurando ser otimista, esperançoso, tendo boas ações e boas atitudes. Se quisermos ter uma boa colheita nos negócios, procuremos semear sementes financeiras na vida dos outros. Como nós fazemos isso? Aí trouxemos uma história que ilustra bem isso que estamos querendo passar para vocês, não é? A história de um fazendeiro que venceu o prêmio do milho crescido. Todo ano ele entrava com o milho da sua produção na feira e ganhava o maior prêmio, porque aquele milho era maravilhoso, crescia muito, era muito bem cultivado e era muito bonito também. Então ele ganhava o melhor prêmio. Aí o repórter descobriu que o fazendeiro compartilhava as sementes do seu milho com os seus vizinhos ao redor. Aí o repórter achou estranho aquela atitude. Como pode se dispor a compartilhar a melhor semente de milho com os seus vizinhos, quando eles estão competindo com você em cada ano, não é? Perguntou o repórter. Aí disse o fazendeiro: veja que interessante, e é isso que estamos falando até agora, não é?
Você não sabe? O vento espalha o pólen do milho maduro e o leva para o campo. Se meus vizinhos cultivarem milho inferior, a polinização degradará continuamente a qualidade do meu milho. Para que eu possa cultivar um milho bom, eu devo ajudar os meus vizinhos a cultivar também milho bom. Tá vendo como é fácil compartilharmos a nossa própria felicidade, não é? O nosso próprio bem-estar, o nosso próprio progresso, não é? Ele estava atendendo à conectividade da vida, não é? Porque quanto mais ajudarmos aos outros naquilo que nós queremos também, mais seremos ajudados também. O milho dele não poderia melhorar a menos que o milho do vizinho também melhorasse. Assim é também em outras dimensões da nossa vida. Aqueles que escolheram a paz devem fazer com que seus vizinhos também estejam em paz. Aqueles que querem viver bem têm de fazer seus vizinhos também viverem bem. E aqueles que querem ser felizes têm de ajudar os outros a encontrar a felicidade, pois o bem-estar de cada um está ligado ao bem-estar de todos. E esta lição é para cada um de nós. Se formos cultivar um milho bom, o milho é uma metáfora na nossa vida, não é? Temos de ajudar os nossos vizinhos, os nossos semelhantes a cultivar milho bom também. Porque o guia é sempre a semente, é sempre aquilo de bom que você pode passar, pode dividir com o seu próximo. Talvez você esteja passando por algum tipo de necessidade. Pode ser uma necessidade financeira ou talvez uma necessidade de amigos. Não é? Qualquer que seja a sua necessidade, semeie e tenha uma enorme colheita. Não é? Quanto mais fizermos o bem, mais o bem se aproximará de nós. E tem uma história no livro Histórias ao Entardecer, de William Neto Cândido, cujo título é O Conselheiro e o Remador. E fala mais ou menos assim: 2 primos, não é? Nasceram no mesmo dia, foram criados juntos e tiveram todo tipo de divertimento, de brinquedos, se alfabetizaram na mesma escola, enfim. Mas um tempo, os seus pais mudaram e eles se afastaram um pouco. Um dedicou-se aos estudos e o outro dedicou-se à farra, ao divertimento, né? Achou que os livros não eram a melhor companhia. E continuou jogando bola, nadando, enfim. Ignorou os seus deveres que tinha. Cabulava a aula, enfim, tudo isso, né? E quando cresceram, o que estudou foi ser conselheiro do rei. E aquele que não estudou foi ser o remador do rei. E, muito bem, um belo dia, o rei seguiu viagem, não é? E aí, o seu remador foi junto, remando, e o seu conselheiro foi junto. E aí, o primo remador reconheceu o primo conselheiro e ficou morto de inveja, devido à posição que o outro estava ocupando. E ele ficou muito irritado. E aí ele disse para os outros companheiros: veja só aquele preguiçoso, espichado, rindo, conversando na sombra, enquanto eu fico aqui, queimando no sol e remando sem descanso. Não sou também uma criatura de Deus? Não nascemos na mesma família? E muito furioso, ele comentava isso com os remadores, não é? Porque não acho justo isso. Também somos criaturas de Deus e não temos as mesmas oportunidades. E, enfim, ficou naquela reclamação toda, né? E mais tarde o rei deu uma ordem para ancorarem e passarem uma noite em terra firme. Depois comentou da tarde da noite, acordou o remador e disse: há um barulho esquisito morro acima. Por favor, vá lá e descubra o que está acontecendo. O remador foi e voltou dizendo: nada demais, majestade, é uma gata que deu cria aos seus gatinhos e fez barulho. E o
o rei perguntou: que tipo de gatinhos? O remador voltou morro acima para saber que tipo de gatinhos. É uma siamesa, majestade. E quantos gatinhos ela deu? Lá foi o remador de novo para ver quantos gatinhos. 6 gatinhos, majestades. E quantos machos e quantas fêmeas? Lá voltou o remador para ver quantos machos e quantas fêmeas. Voltou e disse: 3 machos e 3 fêmeas. Muito bem. Agora, venha comigo. Foram silenciosamente até onde dormia o conselheiro, acordou o conselheiro e disse: há um barulho esquisito morro acima. Vai lá e descubra o que é. O conselheiro imediatamente foi e voltou dizendo: veja a diferença. Majestade, é uma ninhada de gatinhos siameses, recém-nascidos, são em número de 6, 3 machos e 3 fêmeas. A mãe deu à luz num barril revirado e logo que chegamos. Os gatos pertencem ao prefeito do vilarejo. Ele espera não ter incomodado muito. E se a vossa majestade quiser um animalzinho, ele lhe dá com muito prazer. O rei virou para o remador e disse: viu? Ouvi os seus resmungos hoje pela manhã, pois saiba você que realmente todos são criaturas de Deus, mas cada um tem seu trabalho a executar, de acordo com a sua capacidade, a sua programação de vida, e essa capacidade adquire-se pelo esforço e aproveitamento das oportunidades dadas por Deus a todos igualmente, né? Aí precisei mandá-lo 4 vezes ao morro para obter as informações desejadas. Meu conselheiro foi apenas uma única vez e me trouxe informações muito mais completas do que você que subiu o morro 4 vezes. Por isso, ele é meu conselheiro e você é o meu remador. Não há o que mudar. Veja só a diferença, né? Quando nós fazemos aquilo que estamos destinados ou aquilo que estamos no lugar onde estamos colocados, com amor, com dedicação, com realmente proveito, nós temos em abundância, não é? O nosso retorno é em abundância. Então, em tempos de necessidade, plante uma semente, mas que a sua semente se espalhe por todo ao redor, não é? Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.